Mais uma vez eu aqui para a gente fazer a nossa revisão agora de Química, certo? Então, professora Gisla, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. Já que a gente vai falar sobre as propriedades da matéria, então nosso primeiro conceito é o conceito de matéria, certo? Então, o que seria a matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Galera, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Então, a matéria está em todos os lugares, ok? E a matéria, ela se divide em três partes: matéria, corpo e objeto. O que seria esse corpo? Matéria, a gente já viu que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O corpo é uma porção limitada da matéria. E o que seria esse objeto? O objeto é quando eu pego essa porção limitada da matéria e eu transformo ele em algo que tenha utilidade ao ser humano, certo? Vamos pegar como exemplo uma árvore. A árvore tem massa? Tem. Ocupa lugar no espaço? Ocupa. Tenta passar pela árvore para ver se você consegue. Vai conseguir não. Corto um tronco dessa árvore. Corto um pedaço dessa árvore. Tem serventia? Não. Então eu tenho um corpo. Mas eu pego esse tronco que eu cortei da árvore e eu transformo ele em um banquinho. Então ele passa agora a ser um objeto, porque ele tem utilidade. Tranquilo? Então vamos lá. Falei que uma das propriedades da matéria é massa. Então, massa, matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E qual é o conceito de massa? Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Gente, veja aí que eu estou com dois conceitos redundantes. Matéria, tudo aquilo que tem massa. Massa é a quantidade de matéria. Então a gente fica com algo meio que redundante. O que seria essa massa? Então a gente pode retirar, por exemplo, quando você vai lá numa farmácia e você sobe em cima de uma balança e você chega lá e diz assim: "Ah, eu fui olhar meu peso". Não, você foi olhar a sua massa. Então, quando você sobe numa balança, massa ela é dada em quilogramas, certo? Subiu na balança, você vai ter um resultado em quilogramas. Então, ali você está olhando a sua massa. E o meu peso, professora? Porque a gente costuma dizer que foi olhar o peso. Não, o peso ele é multiplicado pela ação da força da gravidade. Então, veja bem, digamos que a gravidade aqui na Terra, vamos botar 10, é 9,8 nos quebrados, a gente arredondar aí para 10. Digamos que uma pessoa de 70 quilogramas foi lá, pesou na balancinha, né? Foi lá, subiu na balança e viu que a massa era de 70 quilogramas. Qual vai ser o peso dessa pessoa? Vai ser 70 vezes 10, que vai dar 700. Aí agora, olha só, peso é Newton, tá? Já vimos em outras aulas, quando a gente estava estudando as leis de Newton, certo? Então, o peso, ele vai ser diferente. Meu peso aqui na Terra é um, meu peso lá na Lua vai ser outro, porque a gravidade lá na Lua praticamente não existe, certo? Então, a massa é a quantidade de matéria que tem em determinado corpo. Para eu saber essa quantidade de matéria, eu vou lá e eu subo numa balancinha. Tá joia? Outra propriedade da matéria é que ele fala que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Se ele ocupa lugar no espaço, ele tem um volume. Esse volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo. Então, aí eu tenho o meu volume. Se nós observarmos esses dois copos, aqui a gente tem volumes diferentes de um mesmo líquido. Aqui a gente tem um volume de um copo que está completo. Aqui a gente tem uma metade do volume de um copo, certo? Então, o volume é o espaço ocupado por um corpo. Geralmente, o volume a gente calcula em litros ou 1 decímetro. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico.
Então, aqui tanto faz eu dizer que tem 1 decímetro cúbico, como eu dizer que aqui tem 1 litro, ok? Temperatura. Temperatura é a medida de grau de agitação térmica das partículas que constituem a matéria. Quanto mais agitação tem essas partículas, mais mobilidade ela vai ter, maior também a sua temperatura, certo? Vimos também que temos 3 escalas termométricas: a escala de graus Celsius, a escala de grau Fahrenheit e a escala de graus Kelvin. Já vimos também como transformar de uma para outra em uma outra aula anteriormente gravada, ok? E a pressão? Pressão é a razão entre a força exercida sobre uma determinada superfície e a área dessa superfície. Então, vamos lá. Existe a pressão atmosférica, existe a pressão arterial e existem as pressões que a gente vai exercer em outras situações. Por exemplo, peguei aqui uma caneta, minha mão, e essa caneta ela está exercendo uma pressão sobre a minha mão. Então, ó, é a força exercida sobre determinada superfície. Então, eu estou pressionando. Então, isso aqui seria a pressão que está sendo exercida aqui nessa área, certo? A pressão arterial é a pressão com que o sangue ele circula nas nossas artérias, tá ok? Qual é a unidade mais utilizada para pressão? Então, a gente tem o ATM, que é a atmosfera, a gente tem o Pascal, que é o PA, e o milímetro de mercúrio, que é mmHg, certo? 2 M's minúsculos, é porque na hora que foi feito, né, a digitação, a letrinha ela ficou toda maiúscula. Então, é MM, H maiúsculo, G minúsculo, certo? Milímetros de mercúrio. Então, milímetro de mercúrio, geralmente a gente utiliza para ver a pressão arterial, o ATM para ver a pressão atmosférica, e o Pascal não é muito utilizado na parte de química, tá certo? É mais na parte de cálculo de gases. Mas, enfim, já seria assunto para uma próxima aula. Vamos falar um pouquinho da estrutura da matéria. Então, a matéria ela começou a ser estudada, né, imaginada por 2 filósofos gregos, né, Leucipo e Demócrito, e eles começaram a imaginar como é que essa matéria ela seria dividida. Né? Quais eram essas partes, como é que eu conseguiria dividir essa matéria? E aí eles falaram que a matéria ela ia ser dividida, ia chegar uma parte, ia chegar um determinado, né, limite e que ela não mais seria possível dividi-la. Chegando então ao menor constituinte da matéria, a qual eles deram o nome de átomo, que em grego quer dizer indivisível. Então, essa matéria, quando fosse dividida em partes menores, né, ia chegar a um limite que ela não mais iria ser dividida. E esse limite, eles deram o nome de átomo, que em grego quer dizer indivisível. Minha gente, quase não sai. Toda matéria, ela é constituída por átomos, certo? E o átomo ele começou a ser estudado cientificamente no início do século XIX, quando o químico, meteorologista e físico britânico John Dalton, ele retomou as ideias lá de Demócrito e de Leucipo, e aí formulou algumas bases do desenvolvimento que hoje a química utiliza, né, como base de estudo. E aí ele formulou o primeiro modelo atômico, que foi o modelo da bola de bilhar. Ele falava que o átomo ele era redondo, maciço e indivisível. Parecia uma bola de sinuca. Tá? O átomo, gente, como é que ele constitui essa matéria? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um átomo de hidrogênio mais um átomo de hidrogênio formando H2. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio formando o gás hidrogênio, ou seja, uma molécula de gás hidrogênio. Já seria a substância, certo? A gente tem aqui, ó, hidrogênio mais oxigênio. Vai formar a nossa moléculazinha de água, tá certo? Então, a junção desses átomos vai formar moléculas. E aí, vamos ao nosso assunto. Ali foi só uma revisão rápida, né, da parte inicial,
que são as propriedades da matéria. As propriedades da matéria, elas são classificadas em propriedades gerais, funcionais e específicas da matéria. Vamos ver cada uma delas. Propriedades gerais da matéria é aquela que geralzão tem, tá? Toda matéria ela apresenta. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o professor foi lá e mandou você pegar um livro com páginas. Aí você vai lá na biblioteca, olha e vai ver que todos os livros têm página. Tem como eu saber qual foi o livro que ele mandou pegar? Não. Então, a propriedade geral da matéria, ela não serve para realizar distinção entre duas substâncias, considerando que essas propriedades são comuns a todas elas. Vamos falar de algumas dessas propriedades. Então, aqui a gente tem a primeira propriedade, que é a impenetrabilidade. A matéria, aí ele vem os conceitos, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, esse carro bateu aqui, ó, estragou porque bateu no poste, porque tem dois corpos, tem o carro e tem o poste. Um corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço, né? Dois corpos, aliás, não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, ou um ou outro. Como o poste já estava aqui parado, o carro não ia conseguir ultrapassar por ele, e aí acontece esse choque, essa batida. Então, essa propriedade aqui, a gente chama de impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Nessa cadeira onde eu estou sentada aqui agora, não tem como ter outra pessoa ou outro objeto no mesmo lugar agora, nesse exato momento. Se eu me levantar é diferente, outra pessoa pode sentar. Ah, professora, mas se alguém sentar, ou vai sentar de lado, ou vai sentar no meu colo, ou eu vou sentar em cima da pessoa. Mas no mesmo lugar, não tem como, certo? O martelinho aqui, ó, a divisibilidade, certo? Dois corpos nada, isso aí já foi. A divisibilidade. A divisibilidade é que a matéria, ela pode ser dividida. Ela pode ser dividida em partes iguais, aonde cada parte dessa matéria, ela vai adquirir a mesma propriedade como um todo. Então, por exemplo, quebrei um tijolo aqui em vários pedaços. Se eu pegar um pedacinho desse, eu vou saber que é um tijolo, porque cada pedaço desse tijolo, ele vai ter as mesmas matérias que constituíram, né, as mesmas propriedades e características que constituíram o tijolo inteiro, certo? Elasticidade. Então, a nossa matéria, ela pode ter o que a gente chama de elasticidade. Claro, algumas matérias têm mais elasticidade do que outras, né? Por exemplo, um balão, né? O elástico, ele é mais elástico. Um balão de plástico, ele é mais elástico do que, por exemplo, uma bola de futebol. Não vai ser tão elástica. Como, por exemplo, essa mesa que eu estou aqui em cima, não vai ser tão elástico, certo? Da mesma forma que a gente tem a elasticidade, a gente também tem a compressibilidade. Então, por exemplo, enchi aqui a seringa de ar. E aí eu tampei a saídazinha, né? Puxei aqui o êmbolo, enchi de ar. Então, ó, minhas partículas de ar. Tampei aqui a saída e empurrei o êmbolo. Ó, o ar estava espalhado. Aí o que aconteceu agora com as moléculas de ar? Começaram a ser comprimidas. Elas ficaram juntinhas. Por mais que eu empurre aqui, eu não vou conseguir comprimir mais do que isso. Então, toda matéria ela tem um certo limite, tá? Qual é o limite da divisibilidade? Limite de molécula. Chegou no limite de molécula, ele passa a ser átomo e os átomos vão ser diferentes uns dos outros. A elasticidade tem um limite? Tem. Qual é o limite da elasticidade? É quando eu passo esse limite da elasticidade, esse elástico ele pode ou romper ou deformar. Ele vai ficar flácido. Ele não vai mais voltar para o lugar. Certo? E qual seria o meu limite da compressibilidade? É o limite em que eu conseguir comprimir o máximo possível o ar ali dentro. Por exemplo, o pneu, né? Você vai colocando lá o ar vai sendo comprimido dentro do pneu e vai chegar ao limite. Né? O pneu ele é elástico, ele vai estendendo, né? Esticando. Vai chegar a um limite que se você continuar comprimindo o ar ali, o pneu vai estourar, né? Vai arrebentar.
E essa imagem aqui, a gente fala da imagem da propriedade da inércia, tá? O que seria essa propriedade da inércia? A matéria ela tem duas propriedades, tá? Qual seria essa propriedade da inércia? Um corpo, ele tende a permanecer em movimento se ele já estiver em movimento, ou ele tende a permanecer em repouso se ele já estiver em repouso. Então, veja bem, eu estou aqui sentadinha na minha cadeirinha. Eu estou em repouso. A menos que uma força venha e seja aplicada sobre a minha pessoa, eu não vou sair do lugar. Certo? Mas eu estou andando lá de cavalo. Eu venho lá no cavalo, e aí o cavalo de repente dá aquela freada. O que acontece com o meu corpo? O meu corpo não está em cima do cavalo? Então, na mesma velocidade que o cavalo vai, o meu corpo também está. Ele também vai a essa velocidade. Se o cavalo dá aquele breque desenfreado, e aí o meu corpo ele tende a permanecer em movimento. Então, por isso que ele vai ser arremessado. Carro. Qual é a importância do cinto de segurança? Você vai dentro de um carro, o carro está a 100 km por hora. Seu corpo também está a 100 km por hora. Se o carro dá uma freada brusca, seu corpo ele tende a permanecer em movimento. Por isso que tem o cinto de segurança, para segurar o seu corpo e não deixar você ser arremessado para fora do carro. Certo? A gente tem ainda uma propriedade que eu acho que eu não coloquei aí, mas é a indestrutibilidade. A matéria ela não pode ser destruída, certo? Como assim a matéria não pode ser destruída? Então, aí a gente entra no conceito da lei de nosso amigo Lavoisier, certo? Lavoisier fala o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria ela não pode ser destruída, ela vai ser transformada. Ah, professora, mas se eu tocar fogo numa mesa, tá? Ela vai ser transformada em cinza e ela vai ser liberada por meio do gás carbônico. Então ela vai ser transformada, mas ela não vai ser destruída, tá certo? Então a matéria ela pode ser transformada, jamais destruída. Pode ser criada também, professora? Não, não pode ser criada. Tá joia? Então, ó, indestrutibilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Elasticidade, tá? Compressibilidade. A matéria ela pode ser elástica, né, estendida, ou ela pode ser comprimida. Divisibilidade, qual é o limite da divisibilidade e o limite de molécula, tá? Qual é o limite da elasticidade? Ou ela romper ou ela deformar. E a inércia, né? O corpo tende a permanecer em movimento se já estiver em movimento, ele tende a permanecer parado se ele já estiver parado. E a indestrutibilidade. Nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. As propriedades funcionais agora, gente. As propriedades funcionais, eu tenho as propriedades a acidez, basicidade e a salinidade. Então, vamos lá. A acidez é a propriedade funcional relacionada aos ácidos. Como é que eu sei que aquele alimento ali é ácido? O ácido, geralmente, ele tem aquele sabor azedo, certo? Por exemplo, o limão, coloca na boca, você vai sentir aquele gosto azedo. Mas a gente tem alguns ácidos, né, que eles são extremamente fortes. Nem todo ácido a gente pode consumir, pode provar, certo? Por exemplo, o ácido sulfúrico, que é esse ácido aí da bateria de carro. Se eu for tomar um ácido desse, minha gente, pelo amor de Deus, eu não vou escapar nem a minha alma, tá certo? Imagine eu. Então, nem todo ácido ele pode ser consumido. Apenas esses ácidos são ácidos mais fracos, né? Então, essas frutas cítricas, elas têm sabor azedo porque ela tem o ácido cítrico na sua composição, certo? A basicidade é a propriedade funcional relacionada às bases. Então, a maioria desses materiais de limpeza, eles têm essa propriedade básica. Então, hidróxido de amônia, sabonete, o detergente, tá? Aí tem o leite de magnésio, que o pessoal toma quando está com azia. Toma um leite de magnésio porque uma base ela neutraliza o ácido. O ácido neutraliza uma base, que a gente chama de reação de neutralização, que vocês também vão estudar mais para frente, tá certo? Qual é o sabor de uma substância básica?
Quem já lambeu sabão vai saber do que eu estou falando. Então, o sabor, né, o gosto do sabão, a gente chama de gosto de adstringente, tá? É mais ou menos o gosto dessa propriedade aí da basicidade. E a salinidade é a propriedade relacionada aos sais. O mais famoso é o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio. E tem o sal, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que a gente utiliza lá para fazer os bolinhos, né? A gente tem outros sais também, como, por exemplo, no próprio sal de cozinha vem o sal de iodo, que é para a gente não ter problema na tireoide, tá? Bom, assim como as propriedades gerais, as propriedades funcionais também não servem para fazer distinção entre duas substâncias, pois são comuns a um grupo delas. Por exemplo, eu não posso saber de qual ácido você está falando, porque tem um monte de ácido que tem essa mesma propriedade. Exemplo, aí eu vou lá e digo assim, tá, eu pedi para você ir lá na biblioteca e pegar um livro que tem a folha. Você, tá, professora, todos os livros têm folha, não tem como eu saber não. Tá, então eu vou lá e digo assim, olha, vai lá na biblioteca agora e busca um livro de matemática para mim. Beleza, eu vou lá, chego na seção de matemática e eu vou ver que tem um monte de livro de matemática. Qual livro que a senhora quer? Tá? Então também não tem como eu saber. E aí a gente entra agora nas propriedades específicas da matéria. Isso quer dizer que não é comum a todas as matérias. Cada uma vai ter a sua em específico, tá certo? Quais são as propriedades específicas da matéria? Organoléptica, as propriedades físicas e as propriedades químicas, tá? Quais são as propriedades organolépticas? São aquelas que despertam os nossos sentidos. Falo já sobre elas. Quais são as propriedades físicas? São aquelas relacionadas às transformações físicas, também chamadas de fenômeno físico. E quais são as propriedades químicas? São aquelas relacionadas às transformações químicas das substâncias, também chamada de fenômeno químico. Galera, só um minutinho que vai passando um carro aqui. Joia. As propriedades físicas não altera a matéria. Eu altero apenas o estado físico dessa matéria ou a forma física, tá? As propriedades químicas, eu tenho uma alteração da matéria. Era uma coisa e passa a ser outra, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma. Propriedades organolépticas são aquelas relacionadas aos nossos sentidos. Visão, olfato, tato, paladar, audição. Exemplo, professora. Da visão, a gente tem algumas substâncias que elas têm colorações diferentes, né? Exemplo, a gente tem, por exemplo, um negocinho chamado fenolftaleína, que é um indicador ácido básico. Quando ele é colocado perto de um ácido, ele fica normal, transparente, tá? Se a substância era transparente, ele continua transparente. Mas quando ele entra em contato com a base, ele fica vermelho, fica meio rosa, tá? Então aí a gente já tem uma mudança na coloração, na visão. Tem substância que tem cor branca, cor azulada, amarelada, tá? Olfato, o cheiro. Tem substâncias que têm um cheiro bom, tem substâncias que têm um cheiro terrível, como por exemplo, o gás sulfídrico, que tem aquele cheiro de ovo podre. Então, terrível. Quando a pessoa vai fazer lá no laboratório, tem que abrir tudo quanto é porta e janela, que é para o cheiro sair. O tato está relacionado à maciez, à rigidez, a ser mais rugoso, certo? A ser mais molinho, macinho, tá? O paladar é com relação a, por exemplo, se é salgado, se é doce, mas aí veja bem, não tem como a gente estar provando as substâncias químicas, tá? Fica aí sabendo aí, pelo amor de Deus, nem toda substância química a gente pode provar porque tem um monte que é tóxica, certo? E a audição? Vou dar um exemplo bem comum da audição. Quando você coloca aquela vitaminazinha C na água, né? Aquele comprimidozinho de sorrisal, ele fica aquele barulhinho característico. Então, dali você já sabe que está acontecendo uma reação química. Tranquilo? Então, propriedades organolépticas da matéria tem a ver
com os nossos sentidos. Se brilha, se faz barulho, tem um cheiro específico, tá? As propriedades físicas, então é quando a gente muda o estado físico da matéria. Antes de falar sobre as propriedades físicas, vamos falar um pouquinho sobre as fases de agregação da matéria. Gente, a matéria, ela se apresenta na natureza de 3 diferentes maneiras, que são denominadas fases de agregação da matéria. As principais é sólido, líquido e gasoso. Mas aí existe mais dois estados, duas fases de agregação da matéria, que a gente não fala ainda muito sobre elas, mas que já existe, que é o condensado de Boston e o plasma, tá? O condensado de Boston fica abaixo da fase sólida e o plasma é um estado físico acima do estado gasoso, tá certo? Mas vamos falar dos 3 principais. A sólido, ela tem uma forma constante e um volume constante. Então, se eu boto um bloco de gelo, por exemplo, essa caneca, coloquei a canequinha lá no congelador, batei um golinho. Coloquei cheinha de água, certo? A água que eu colocar aqui, ela vai adquirir o formato da minha caneca. Vai ser redondinha. E se eu colocar a caneca inteira, vai ficar a pedra de gelo inteira. Se eu colocar só metade de água da caneca, vai ficar metade da pedrinha. Então, ela tem um formato. Quando tirar da caneca, ela vai ficar com esse formato próprio. Redondinho. Se era o copo inteiro, vai ficar uma pedrinha maior. Se era metade, vai ficar uma pedrinha menor. Mas ela tem a forma e o volume constante. Com relação à organização das partículas, elas estão muito organizadas, muito próximas umas das outras e arranjadas geralmente em um determinado padrão. Se elas estão muito próximas umas das outras, as partículas elas não têm muita mobilidade. Elas têm apenas um movimento vibracional. Por exemplo, se eu bater aqui na mesa, ó, eu vou sentir que ela está vibrando, certo? E a compressibilidade ela é praticamente inexistente. Então, quase que a gente não consegue comprimir esses objetos os objetos no estado sólido. Na fase de agregação líquida, a gente tem uma forma variável, mas a gente tem um volume constante. Então, por exemplo, se eu colocar a água na minha canequinha, ela vai adquirir esse formato da canequinha. Se eu colocar metade do volume, vai ficar metade. Se eu colocar a canequinha inteira, vai ficar a caneca inteira. Tá, e se eu tirar da caneca, professora, e colocar em um copo quadrado? Aí ela vai adquirir o formato do copo quadrado e vai adquirir o volume que eu coloquei. Então, ela tem forma variável, volume constante, tá? As suas partículas, elas estão desorganizadas, perto uma da outra. Ó, estado sólido, elas estão unidas, grudadas. Estado líquido, elas estão aqui, ó, próximas uma das outras, tá? Porém, sem um arranjo determinado. As partículas, elas vibram e elas movem-se e deslizam-se umas sobre as outras. Então, além do movimento vibracional, ela tem também um movimento rotacional e translacional. E a compressibilidade, pouco compressível. Já a fase de agregação sólida, ou gasosa, perdão, ela tem tanto a forma vai variar, quanto o volume também vai variar. Então, quando você coloca, por exemplo, um gás, de novo, dentro da minha canequinha, esse gás ele vai adquirir o formato da caneca, ele vai se espalhar pela caneca inteira, independentemente da quantidade de gás que eu coloque. Ele vai se espalhar pela caneca inteira. Então, ele tem tanto a forma quanto um volume variável, certo? Com relação à organização das partículas, desorganizadas, está tudo, ó, certo? Muito separadas umas das outras e totalmente desarranjadas. As partículas elas vibram e se movem livremente em alta velocidade. Movimento vibracional, rotacional e translacional. E a compressibilidade, elas são bastante compressíveis. Lembra da seringa? Aperta, você consegue comprimir bem, tá? Agora sim, vamos falar dos estados físicos, as mudanças de estado físico da matéria. Gente, então, ó, de novo eu tenho aqui, ó, estado sólido, fase de agregação, ó. As moléculas elas estão bem arranjadas e bem unidas,
né? Grudadinhas umas nas outras. Estado líquido, elas estão próximas, né? Mas elas não estão bem organizadas. E estado gasoso está totalmente separado. Vamos lá. Como é que chama a mudança do estado físico quando sai do estado sólido e vai para o estado líquido? Fusão. Exemplo de fusão: derretimento do gelo. Então, o gelo é água no estado sólido. Tirei o gelo da geladeira, lá do congelador, e deixei em cima da mesa. Esse gelo ele vai derreter, certo? Processo de fusão. Líquido para gasoso. Então, ó, peguei a água lá, essa água que estava derretida, peguei e coloquei agora no fogo, ela vai ferver, vai evaporar. Então, ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. A gente chama de vaporização, certo? Detalhe, puxa uma setinha aí na hora do caderno da explicação e bote essa observação. A vaporização, ela ocorre de três maneiras, tá? Ó, tá aqui, eu coloquei os três exemplozinhos aqui para vocês anotarem no caderninho. Ela ocorre de uma maneira chamada de evaporação. Se for escrever, eu vou passar o dia todinho, certo? Evaporação é uma vaporização lenta que ocorre, por exemplo, com a luz com o calor do sol ou o vento, certo? Então, choveu, rapidinho, daqui a pouco a água evapora da rua e a rua está seca. Salinas, a água do mar evapora e fica o sal. A roupa no varal, a água da roupa evapora e a roupa fica seca. Então, a evaporação, ela é uma vaporização lenta, calor do sol, certo? Segundo exemplo, a gente tem aqui da ebulição, certo? Ebulição. Coloquei água no fogo para ferver. E aí, ó, processo de convecção, a água quente vai para cima, a fria desce, aí forma aquelas bolinhas e a água fica, ó, nesse processo de subir e descer e formar aquelas bolinhas. Isso é o que a gente chama de ebulição. Então, é uma vaporização que ocorre, só que agora com uma fonte de calor, por exemplo, artificial, que seria o fogo. E eu tenho uma vaporização que é brusca, é rápida. É aquela vaporização que você pega a frigideira que estava quente, acabou de tirar a frigideira do fogo, coloca embaixo da água, ela faz. Certo? Então é uma vaporização brusca, chamada de calefação. Ok? Cuidado com a calefação, porque quando você está com a frigideira que está quente, o óleo quente, e você coloca na água e ocorre essa vaporização brusca, você vê que as gotículas de água, elas, ó, evaporam rapidamente, ela pode se espalhar, se aplicar e esse óleo pegar em você e você se queimar, tá? Então tem que ter cuidado. Então vamos lá. Aumento da temperatura, a gente tem a fusão, sólido para líquido, líquido para gasoso, vaporização. E quando eu diminuo a temperatura, eu tenho também agora o processo contrário, certo? Ó, aumento da temperatura, veja que essas substâncias elas estão absorvendo calor. Estava frio, ó, o gelo, ela começa a absorver calor, começa a derreter, vai para o estado líquido. Coloca a água no fogo, ela começa a absorver mais calor ainda e vai para o estado gasoso. Gente, a gente chama isso de processo endotérmico, que é quando você absorve calor, endotérmico. Do contrário, também existe. Eu estou no estado gasoso e eu começo a liberar calor, perder calor. E eu começo a esfriar, certo? Sai do estado gasoso, vem para o estado líquido. Isso é o que a gente chama de liquefação ou condensação. Exemplo, professora, condensação. Chuva. A vaporzinho da água, né? As nuvenzinhas de algodão
A água está no estado de vapor, passa por uma região mais fria, aí ela condensa, tá? Volta a ser água. Quando você chega lá perto do espelho e você dá aquela baforada, o hálito que sai da sua boca, ela é quente. Quando a gente fala, quando a gente está falando, por isso que você sente sede, porque você está liberando vapor da água, então você está perdendo água, tá? E aí você bota lá no espelho, aí fica aquele negócio embaçado. Por quê? Era vapor, quando encosta na superfície que está fria, ele condensa e fica líquido. Então, condensação. E quando eu pego esse líquido e eu coloco lá no congelador, ele vai liberar mais calor ainda e ele passa a ser, solidificação. Passa aí para o estado sólido. Então, solidificação, formação do gelo, tá? Existe um outro processo chamado de sublimação, que tanto serve, com o aumento da temperatura do sólido direto para o gasoso, famoso gelo seco, a naftalina, aquela bolinha branca que o pessoal coloca para espantar as baratas, e também, do estado gasoso para o estado sólido, certo? Que é quando você pega o gás carbônico e você congela, que é o famoso gelo seco. É gás carbônico congelado. Gente, se eu estou liberando calor, tem uma diminuição de temperatura, isso aqui a gente chama de reação exotérmica. Tranquilo? De boa? Favorável? Passando o nosso slidezinho. Existe o que a gente chama de ponto de fusão, e existe o que a gente chama de ponto de ebulição, e existe o que a gente chama de ponto de solidificação e ponto de condensação. Tanto ponto de fusão quanto ponto de solidificação, eles coincidem. Vamos pegar a água como exemplo. A água, ela tanto derrete a 0 graus Celsius, como ela congela a 100 graus Celsius. Então, o meu ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância pura, a pressão constante, ela muda da fase sólida para a fase líquida. Isso quer dizer que meu ponto de congelação é o contrário. É quando ela muda da fase líquida para a fase sólida. Tá certo? Durante essa mudança, a temperatura ela não varia. Então, o gelo começa a derreter. 0 graus Celsius, tirei lá do congelador, o gelo começa a derreter. Isso aqui fica em 0 graus Celsius até essa pedrinha de gelo derreter todinha, tá? Então, não vai variar. E até esse gelo congelar por inteiro, ponto de solidificação, não vai mudar a temperatura. Vai permanecer em 0 graus Celsius. Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância ela muda da fase líquida para a fase gasosa, a pressão constante. Também durante essa mudança de temperatura não vai variar. Gente, a água ela ferve a 100 graus Celsius, tá certo? Enquanto essa água que estiver lá fervendo no fogo, ela não sair totalmente do estado líquido e ir para o estado gasoso, essa água ela não vai mudar de 100 graus Celsius. Beleza, professora. A água está no estado de vapor. Para ela voltar para o estado líquido, mesma coisa. Então, o ponto de ebulição e o ponto de condensação ou liquefação, né, tanto faz um dos dois, eles também coincidem. Só que um é aumento da temperatura, o outro é diminuição da temperatura. Tá certo? Vamos para esse diagrama de fases. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ele aparenta ser difícil, mas não é. Certo? Só que eu preciso prestar muita atenção. Veja, isso aqui é um gráfico de aquecimento. Por que é aquecimento, professora? Porque ele está crescente. Certo? Se for um gráfico de resfriamento, esse gráfico ele é decrescente. Beleza? Então, aqui eu tenho, vamos pegar, isso aqui é a água, né? Como exemplo. Aqui a gente tem, a temperatura. E aqui a gente tem o tempo.
Ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, tá certo? Então, vamos lá. 0 graus Celsius, aqui eu tenho o meu início da fusão. Antes do meu ponto de fusão, a minha substância ela está no estado quê? Sólido, certo? Então, existe um aumento da temperatura, chegou em 0 graus Celsius, aí tem o início do meu ponto de fusão. Enquanto esse gelo não derreter totalmente, eu não tenho o final da minha fusão. Então, esse intervalo em que eu tenho o início da fusão e o final da fusão, eu tenho os dois estados físicos da matéria, sólido mais líquido. Quando ele derreteu inteiro, ele ficou totalmente líquido, aí existe de novo um aquecimento da minha água. E a água ela vai aquecer até chegar em 100 graus Celsius. Chegou em 100 graus Celsius, eu tenho aqui somente o estado líquido. Chegou em 100 graus Celsius, eu tenho o início da minha ebulição. Aqui eu vou ter água e vapor ao mesmo tempo. Quando tiver só vapor, chegou a última gotinha de água, foi para o estado de vapor, é o final da minha ebulição, e essa água ela começa a aquecer novamente. Veja, início da fusão, final da fusão, a minha temperatura ela não variou. Permaneceu a mesma, não variou. Porém, o meu tempo continua correndo, certo? Início do ponto de fusão, estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, estado líquido. Depois do meu ponto de ebulição, estado de vapor. Entre o meu ponto de fusão inicial e final, eu tenho ela sólido mais líquido. Entre o início da ebulição e o final da ebulição, eu tenho líquido mais vapor. Entendido, galerinha? Espero que sim. Então, aqui a gente tem, só para vocês visualizarem, um gráfico de aquecimento, 0 graus Celsius, abaixo estado sólido, a 0 graus Celsius sólido mais líquido. Terminou a minha fusão, começa a aquecer novamente só o estado líquido. Chega a 100 graus Celsius, líquido mais gasoso. Terminou a ebulição, gasoso novamente, e aquece novamente. A minha temperatura aqui, no caso, seria o gráfico de resfriamento. Aqui, em vez de ponto de ebulição, eu tenho ponto de condensação. E aqui eu tenho ponto de solidificação. A diferença é só essa, mas é a mesma coisa, tá certo? Densidade. A densidade é uma outra propriedade específica da matéria, em que eu tenho aí a relação entre a massa e o volume dessa matéria. Então, como é que eu acho a densidade? Massa dividido pelo volume. Aqui a gente tem alguns exemplos de densidade. Essa que eu coloquei porque é muito massa. Isso aqui acho que é Arquimedes, alguma coisa do tipo. Ele ganhou uma missão do rei, que era para descobrir se o ourive ele estava fazendo uma coroa só de ouro ou ele estava enganando o rei e fazendo essa coroa com outro metal, no caso cobre, né? E dizendo que era totalmente de ouro. E aí ele ficou pensando, ele disse, meu Deus do céu, como é que eu vou descobrir se essa coroa é de ouro puro ou não? E aí ele foi tomar banho. E a banheira estava por cima, né? Estava no limite da água. Quando ele entrou na banheira, o que aconteceu com a água? Borrotou, né? Aí ele pensou, opa, quando eu entrei na banheira, a massa de água, ou seja, o volume de água que caiu da banheira, é o mesmo volume que eu tenho no meu corpo. Então, uma substância, né, uma determinada matéria, ela tem um volume X específico de água na sua composição. E aí dizem que ele saiu gritando na rua, né? Eureka, eureka! Quer dizer, eu descobri. Mas enfim, é muito, muito engraçadinha essa história. Aí o que ele fez? Ele pegou a coroa, né, de ouro maciço, ouro puro do rei, e ele colocou no volume, né, no recipiente. A água que saiu desse recipiente, né, ele anotou, obviamente, pegou a coroa que o ourive fez e
colocou lá no recipiente. Se desse o mesmo volume, a coroa era de ouro maciço. Se desse um volume diferente, ele sabia que ali ele tinha uma mistura, tá? E aí ele descobriu que o ourive estava enganando o rei, né? Nem quero saber o que foi que aconteceu com esse ourive, mas imagina aí a situação. Aqui a gente tem, por exemplo, o Mar Morto. Qual é a diferença do Mar Morto para o mar normal? Porque no Mar Morto eu tenho uma quantidade de sal muito grande. Olha, eu tenho uma massa maior. Isso quer dizer que eu tenho uma densidade também maior, certo? A massa é diretamente proporcional à densidade. Quanto mais massa tem naquele corpo, mais denso é aquele corpo, certo? Então, lá no Mar Morto, a pessoa ela fica lá boiando, não precisa saber nadar não, tá? Você sem saber nadar, você já consegue flutuar lá, não vai morrer afogado não, a não ser que você vá boiar de cabeça para baixo. Aí é outros 500. E um detalhe importante da densidade. Quanto menos denso o objeto, ele fica acima. Quanto mais denso o objeto, ele vai ficando abaixo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma torre de densidades, e aqui ele vai falando o que é cada objeto, né? Ó, e a densidade de cada um. E aí ele foi colocando aí, ó, ficou essa torrezinha legalzinha, né? Bacana. Depois a gente vai fazer essa experiência. Então, densidade, massa, dividido pelo volume. Cada substância tem sua densidade? Tem, certo? Vamos falar um pouquinho agora das propriedades químicas. Então, propriedades químicas é aquela onde ocorre a alteração, tá? Até agora a gente viu as propriedades físicas, né? Só vai alterar o estado físico da matéria, só vai alterar a forma da matéria, né? Mas não vai alterar a matéria em si, ou seja, a constituição dessa matéria. Já nas propriedades químicas, a gente tem uma alteração dessa matéria. Então, por exemplo, ferrugem. Gente, existem alguns indícios de que está tendo uma reação química. Mudança de coloração e de textura. Por exemplo, ferrugem. Aqui você está vendo uma cor, né, ó, mais avermelhada. E se você pegar na textura, você vai ver que é uma textura diferente. Então é indício de que está tendo uma reação química. Fogo, liberação de calor e de luz. Então, fogo também é uma reação que a gente chama de reação de combustão. Está tendo uma mudança aí na propriedade da estrutura dessa matéria. Então, a oxidação, tá? Que é a ferrugem que a gente chama, a combustão, são exemplos de propriedades químicas, que é quando a gente tem essa mudança, tá? Era uma coisa e passou a ser outra. E aí, essas transformações da matéria, elas podem ocorrer tanto por meio dos fenômenos físicos, como por meio dos fenômenos químicos. Fenômeno físico é o que envolve a propriedade física. Como eu falei, não modifica a composição da matéria. Dizemos que ocorre apenas um fenômeno físico. Gente, vocês vão perturbando, desculpando aí os barulhos que passam aqui, mas é porque você sabe, né? Fica além da nossa do que eu posso, né? Obviamente, mandar. Não tem como eu mandar fechar a rua, mas enfim. Exemplo, rasguei o papel todinho. Deixou de ser papel? Não. Eu exerci uma força em que eu fui lá e rasguei. Amassei o papel. Deixou de ser papel? Não. Eu só mudei, ó, modifiquei o formato. Era uma folhinha, ficou uma bolinha, por exemplo. Quebrei o vidro. 7 anos de azar. Ixi. Deixou de ser vidro, gente? Não. Só foi fragmentado, quebrado, tá? Embaçou lá o vidro, ó. Mas deixou de ser água? Não, é água. Só que estava no estado gasoso, veio para o estado líquido. Ou estava no estado líquido, foi para o estado gasoso, tá? Então não muda. O ímã que atrai o ferro, um gelo que derrete, um bloco de cobre que era um bloco que é transformado em tubinhos ou em fios. Modificou? Não, modifiquei só a forma, mas continua sendo lá o bloquinho de cobre. Tá certo? E as transformações da matéria envolvendo os fenômenos químicos são aquelas que modificam a composição da matéria porque envolve uma reação química. Então, peguei o papel e eu toquei fogo. Reação de combustão, tá? Vai liberar gás carbônico e vai liberar provavelmente água.
Então, ó, a gente tem uma reação. Uma palha de ferro, deixei lá, por exemplo, o bombril, deixei lá na pia todo molhado. Quando eu fui olhar no outro dia, estava a pia manchada porque enferrujou, oxidou, né? Ó, oxidação, ferrugem. O vinho, que é transformado em vinagre por meio da fermentação. O leite, que é transformado em coalhada por meio dos micro-organismos. Uma fruta que apodrece, a fotossíntese, tá? Tudo isso são reações químicas que ocorrem e aí sim, existe uma transformação dessa matéria, ela vai ser modificada, tá? E por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado e força e foco, fé em Deus e vamos lá que a gente consegue chegar aos nossos objetivos. Beijo!